relação ao Palmeiras, tem algum time que possa ganhar do Palmeiras? Porque o Flamengo ganhou de 2-1 do Bragantino e eu assisti o jogo que eu fiz na Rádio Craque Neto, Corinthians contra o Cruzeiro, e aí depois cheguei em casa e assisti Bragantino e Flamengo. O Flamengo jogou muito, Rosinei. O Flamengo jogou muito contra o Red Bull Bragantino, né? O Flamengo que tem um time que pra mim é um time mais qualificado em termos de técnica, né? De técnico, exatamente. Várias posições ali, agora, tem que entrou 3, 4 jogadores em funções diferentes, então acho que o Flamengo é um time que vai brigar pelo título, né? Um time muito qualificado e com um treinador que é um treinador novo, mas que está fazendo um excelente trabalho na frente do Flamengo. Qual a ideia do Flamengo ganhou do Bragantino? Que o Bragantino também já perdeu para o Ceará? Vitória, perdeu para o Flamengo e não vai aguentar. Não vai aguentar. Difícil. Vai chegar em 7º, 8º. Essa que está tudo bem também. Qual a ideia do Flamengo, do Felipe Luiz, e que ganhou o jogo, e que jogaço do Flamengo, e que frango do Cleison, hein? Mais um. Mas que isso, velho? Aquilo que é um monte de pena. Que frango, velho. É só pegar a bola aqui, velho. Corpo atrás da bola. Corpo atrás da bola. Exato, é isso que eu aprendi com os goleiros. Fica de pé, Souza. Não precisa cabecear, joga a bola assim. Quicando. Corpo atrás da bola, cara. E a bola nem vem assim, vem mais fácil ainda, joga mais devagar. O corpo atrás da bola. Não é isso, Veloso? Ficou de lado. Ficou de lado. Pegar aqui. Parecia que tá pegando galinha, velho. E o Flamengo? Imagina ela ouvindo, vendo isso aí. Ai, cara. A carinha dela. Ô, craque, o campeonato vai ficar entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Vai ser e o Corinthians? O Corinthians não. O Corinthians vai ficar só no sonho, igual o São Paulo também. Não, hein, velho? Não sabe? Foi bom, hein? Mesmo. Ontem foi bom, mas precisa melhorar bastante ainda. Foi bom ontem. Mas assim, eu o Flamengo, gostei. O Flamengo ainda tá trazendo... Você pode par que só 3 jogam lá. Eu estava escutando. Não, mas só 3 mesmo. Mas depois você fala do Corinthians, fala do Tá bom, Flamengo. Então do Flamengo. O Flamengo vai brigar pelo título. Não, que por sinal, o Jucanalha tá com uma panturrilha grossa, né? Ele tá malhando perna agora. Nossa, pelo amor de Deus. Então o campeonato vai ficar entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Não, São Paulo, o Campeonato Brasileiro, não. São Paulo não tem time pra brigar por 3 competições. Também não. São Paulo vai mirar Libertadores tem, né? Tem. Você falou que vai ganhar Libertadores. Tá certo, eu acredito que São Paulo tem. São Paulo tem tradição nessa competição. Verdade. Então, ainda o Flamengo agora contratou o Saúl, né? Que não é o da Bíblia. É o Saúl do Atlético de Madrid. Tá trazendo também o Samuel Lino, também, que é muito bom jogador. Então o Flamengo tá, além de ter um time muito qualificado, está se reforçando. Termina o Flamengo, que eu vou deixar você falar. O Flamengo vai brigar pelo título. O Flamengo é o time que joga melhor ainda, né? Joga melhor que o Palmeiras. Mas o Palmeiras é melhor que o Flamengo hoje para mim. Não. Para você? Para mim, o Flamengo é melhor. Para você? O Flamengo é melhor. Para você. Tem que buscar o Flamengo, que hoje está na frente, e o Palmeiras perdeu em casa do Flamengo. Falando sobre o rubro-negro, que aí buscou a vitória e a virada em cima do Red Bull Bragantino, o Pedro Henrique Torre está aqui com a gente também ao vivo para contar a história do jogo e para contar todas as outras histórias que permeiam o Flamengo até a gente poder falar do campo e bola, hein, Pedro? Tudo bem, Mari? Um beijo para você, um beijo para as duas Maris, né? Um abraço a todos que acompanham a gente neste Sport Center. Pois é, jogo importante. Ontem a gente até falava, né? Parece que tem um jogo. Teve um jogo e parece que teve um jogo. Porque tem muita coisa acontecendo, o Flamengo resolvendo abrir os cofres aí para contratar bastante gente. Então temos as informações que chegam especialmente lá de fora. Agora até os nossos companheiros da ESPN Internacional confirmaram aqui que o Flamengo está bem próximo de ter a contratação do Samuel Lino. 25 anos, atacante que está no Atlético de Madrid, já até passou pelo Flamengo, enfim, ali nas categorias de base o jogador. E, de fato, a negociação deve ser fechada em 25 milhões de euros. O mesmo preço aí, por exemplo, que o Flamengo arrematou a venda. Arrematou não, conseguiu a venda do Gerson. Então deve ser, vai 25, volta 25. Então vai ser mais ou menos nessa toada aí. Setor ali, talvez para trabalhar mais do lado esquerdo do ataque do Flamengo, que a torcida já estava muito ansiosa por isso, pedindo demais a informação. Sempre a gente dá o crédito, o jornalista Mateu Moreto foi quem deu primeiro, e a ESPN, com fontes no time espanhol, confirmou essa informação do Atlético de Madrid. Tem até uma negociação que ele possivelmente poderia ir para o Napoli
mas não vai ser o caso, ao que tudo indica, está mesmo encaminhado para chegar ao Flamengo, assim como o Emerson Royal, lateral, também estava indo rumo ao Beşiktaş da Turquia. O Flamengo entrou no negócio, o Beşiktaş deu aquela recuada, então deve ser fechado em torno dos 9 milhões de euros para ser um reforço ali. Aí o Flamengo libera o Wesley, que ontem fez o gol da vitória, 25 milhões de euros, mais 5 como possíveis bônus, assim, indo para Roma também. Então a negociação, o Emerson Royal, vamos dizer, desculpa, pertence ao Milan. Então é toda uma negociação, vai de Itália, volta de Itália, milhões para aqui, milhões para lá, e o Flamengo se reforçando nessa janela antes tarde do que nunca. E ontem, como eu disse, o Wesley fez não dá para dizer uma belíssima atuação, mas foi decisivo pra caramba, fez o 2-1 do Flamengo. No finalzinho da partida, ele conseguiu o gol vitorioso ali. E quem conta, esteve lá em loco, acompanhou tudo de pertinho, é o camarada Edu Afonso. Então a gente acompanha agora a reportagem, como foi esse jogo lá em Bragança. Valia a vice-liderança do Brasileirão. Para o Flamengo, talvez um pouco mais. A tranquilidade do resultado positivo serviria para abafar os bastidores em ebulição. As declarações do Dr. José Luiz Runco, que vazaram de um grupo de WhatsApp sobre a suposta falta de condições físicas e médicas de Nico Dela Cruz, geraram repercussão negativa. Resultado, ele foi demitido horas antes do jogo. Essas coisas externas machucam, mas no final das contas é um grupo fechado, um grupo de amigos, irmãos, você vê no trabalho do dia a dia, um grupo que se cobra, um grupo blindado a esse tipo de coisas. Esse é um elenco que é muito fechado entre nós e sempre estamos nos cobrando para a excelência em treinos, jogos, então não queremos que as coisas extra-campo nos atrapalhem. Quero o melhor do meu grupo e todo mundo focado para cada partido. Por isso, o gol de Wesley aos 40 minutos da etapa final, após um passe de Wallace, foi tão comemorado. Era a virada. Wesley, que está de partida para Roma. Incrível, um jogador da base, um cara vaiado, um cara que a torcida não respeitava, a valer 20, 30 milhões de euros e poder, como eu falei no começo do ano, escolher onde jogar. Mas até esse gol teve muito jogo. Rossi foi gigante numa falta de John. Na etapa final, foram necessários apenas 4 toques e 8 segundos para a bola chegar a Lucas Barbosa. Bragantino 1-0. Ontem no nosso pré-jogo, o auxiliar Vinícius, ele trabalhou essa jogada com a gente. A gente tem convicção do que a gente trabalha e hoje fomos felizes e fizemos o gol. O Flamengo acordou. Arrascaeta entrou no jogo, cruzou uma bola na cabeça de Léo Pereira. 1-1. Pressionado, o time da casa, 20 minutos depois, levou a virada de Wesley. Há 29 anos, o Flamengo não vencia o Bragantino aqui em Bragança Paulista. Sabemos o quanto era difícil jogar aqui, quanto tempo fazia que a gente não conseguia vencer aqui. Até eu estava brincando que tiveram que me trazer para o Flamengo para a gente poder conseguir essa vitória. Mas muito feliz por quebrar esse tabu, vamos dizer assim. Vitórias trazem tranquilidade, resolvem problemas. Que o diga o Flamengo. 3 nos últimos 4 jogos. Ao Red Bull Bragantino, com um único resultado positivo nos últimos 4 jogos, resta reencontrar o bom futebol diante da parada para o Mundial. Os números do Arrascaeta no Campeonato Brasileiro foi quem também, a gente viu falando ali após a partida. Com 9 gols, o cara que tem mais gols na sua equipe, também a média de gols por jogo, assistências também lidera esse quesito, tem então 14 participações em gol, com 22 finalizações, 19 chances criadas e 20 dribles completados. Arrascaeta é importantíssimo. E é o líder geral da média do Bola de Prata, então liderando a nossa premiação, que, claro, avalia os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Falando sobre o jogo, enfrentar o Red Bull Bragantino dentro da casa do Red Bull Bragantino não tem sido uma missão fácil, ainda mais quando a gente fala de Flamengo, ainda mais quando a gente fala desse tabu tão grande. Num contexto que o Flamengo tem dado respostas, e que eu achei que poderia ser um jogo que se tornaria muito perigoso para o rubro-negro, porque o gol com 10 segundos do segundo tempo, o primeiro tempo não muito inspirado, poderia causar um certo nervosismo, afobamento, dar confiança para o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo retoma a posse de bola para dar a resposta, então, no restante da segunda etapa, Mari. Pois é, e não só isso, Há algumas partidas, a gente já está falando de contextos externos que podem influenciar
no resultado ou no jogo do Flamengo, né? No caso de ontem, a situação do De La Cruz, com a exposição, enfim. E também o retorno do Pedro como titular, né? Sim. Tem uma sequência ali, enfim, ele marca no Fla-Flu, ele entra ontem como titular, ganhando mais uma oportunidade, mas não necessariamente com a figura dele. Seria um jogo tranquilo para o Flamengo desempenhar, muito por conta do adversário também. E o Red Bull, ele é um adversário que te obriga a entrar naquela intensidade do jogo. Não que o Flamengo não tenha intensidade, mas todos os níveis de intensidade. Então, intensidade na marcação, intensidade para acompanhar o zagueiro que sai jogando, o lateral que abre para apoiar, os jogadores, o John que tem muita liberdade para circular naquela faixa. O pouco que ele já tem, ele já encontra passes. Mas contra o São Paulo, foi... pessoal, vocês acham que foi uma despedida à altura de Wesley aí, essa despedida de ontem? Vamos dar continuidade aqui, tudo que a mídia está falando também do novo jogador que veio para substituir o Wesley. Permitido a ele um certo espaço, e quando ele entrou no jogo, o Red Bull conseguiu o resultado contra o São Paulo do empate. Mas aí eu acho que o Flamengo tem, na figura do Felipe Luiz, essa mudança de chave quando ele faz as substituições, né? O Vinha entra muito bem, era um Flamengo que precisava dessa energia. Em determinados momentos ali, bateu o cansaço de um jogo que exige demais. Acho que o Arrascaeta ontem, do que a gente talvez libera ele, que é dessa marcação mais intensa de você pressionar. Eu gostei do jogo dele ontem, achei que ele contribuiu, mas tem uma hora que cansa, né? Então ele precisou um pouco mais de energia. Mas teve essa entrega com o Pedro? Porque era uma dúvida do... né? Eu achei que sim. Era uma dúvida se o Pedro jogaria como titular. Você falou, o Red Bull vai exigir isso de todo mundo. E ontem com o Pedro e a Arrascaeta teve. Eu achei que sim. O Arrascaeta no final do jogo estava buscando bola na lateral esquerda. O que dá a sensação desse Flamengo, e que aí a gente depois pode casar com as informações, né, da apuração do Pedro e da nossa equipe aqui de contratações, é que o Flamengo é um time que sabe o que faz. Às vezes o jogo vai ficar mais truncado. Muito bem treinado, né? O jogo vai ficar mais truncado, mas é um time bem treinado. Só que chega um momento que os caras ou estão mortos, ou também são jogadores jovens. Everton Araújo, o Alacian. Então, com um pouco mais de reforços, é um Flamengo que não dá pra falar que o trabalho do Felipe Luiz é ele é A, B, C, D. Tem um trabalho ali acontecendo, não tem, Silas? Não tem. E isso que você está falando, Mari, a gente consegue ver na prática, porque, por exemplo, o Gerson saiu. Cara, a gente tem pouco falado do Gerson porque o Jorginho já entrou e tomou conta. A gente já vê assim, o funcionamento do Jorginho com a defesa, o funcionamento do Jorginho com os meias. Agora é natural que as questões do Pedro, os problemas que teve o Boto, até a gente, o Zé Luiz Runco foi meu médico na seleção de base, foi meu médico na seleção principal, a gente foi campeão com a seleção juntos. Então assim, precisava ouvir também o lado dele para saber a situação, porque por um lado ele foi demitido, mas e o diretor? O diretor, eu não vi o Felipe Luiz falando do diretor quando teve o vazamento daquela conversa, sim. Então acho que... Expôs o Pedro. E o Flamengo, e justamente, o Pedro deu sim uma declaração muito chateado com isso, mas veio em meio a todo esse caldeirão que no Flamengo, no Corinthians, ele é aquecido 100 vezes mais do que nos outros. O Palmeiras também, quando entra... Aí não aquece, fera, justamente. Borbulha. E aí você ter a possibilidade, no caso do Boto aí, agora a possibilidade de vir o Emerson Real, a possibilidade do Samuel Lino, ou seja, então tem muita possibilidade. Por quê? Porque tem muita grana, tem muito jogador bom saindo, tem muito dinheiro entrando também. E aí... você traz essa chance de estar sempre melhorando o plantel. E do lado de fora, na beirada do campo, tem um garoto, entre aspas, um jovem treinador que é o Felipe Luiz, que sabe fazer as coisas dentro do campo na hora certa, e também tem aquela coisa do cara que tem estrela. Ele bota o Pedro no finalzinho do jogo contra o Fluminense, no clássico, um jogo ruim, que a história do jogo se fez por conta do gol do Pedro. E aí ganha o jogo. Agora o Wesley indo embora também, uma bola que eu não sei se ele foi cruzar, o que ele foi fazer, mas botou a bola para dentro e o Flamengo ganha o jogo. Isso é time grande, isso é time bom, que menos que vitória não serve. Jogar mal já não serve. Esse do Runco é interessante, né? Porque assim, ele foi demitido e a gente até imaginou, ontem a gente não falou isso, mas... Parece que ele não tem, né, acaba nem tendo um cargo porque ele não está no dia a dia. Mas outras pessoas importantes do Flamengo fizeram coisas tão graves quanto ele. Mas eu tava
conversando com o Silas aqui, se o Flamengo concretiza esse mercado aquecido, aí acho que não mexe, né, no Boto. Não, mas por exemplo, mas assim, né, pra você ver o tamanho... O Mickey nem veio, né? Não, o Mickey ameaçou de chegar e... Exato. Mas digo, no tamanho e na importância, o que os jogadores falaram e eu acredito neles. Poxa, o elenco tá junto, tá blindado e a gente não gosta quando alguém expõe um companheiro nosso. Claro. Foi o que o Felipe Luiz fez, não foi? Do Pedro, se disse. Mas eu acho que é diferente. que o contexto é diferente, também acho. Porque um é vazado, parece que é coisinha de fofoquinha, ó, ouvi no corredor que estão te ferrando ali. Nunca é um posicionamento mas eu não acho mas eu não acho que o Felipe Luiz ia chegar e falar assim, galera, eu nunca falei com vocês, eu vou chegar aqui e dar uma coletiva e te espanar. O próprio Boto foi vazado também. Isso. Não, mas aí eles ficam bravos com esses vazamentos. Nesse contexto. Com esse disse-me disse. Eu não acho que o Felipe Luiz ia chegar numa coletiva e falar, eu nunca falei com meus jogadores, eu nunca demonstrei esse tipo de postura, e eu vou chegar do nada numa coletiva e bum, e aí você pega o Pedro de surpresa, né? Com relação ao Pedro, na mesma entrevista que ele fala... Já estava afastado, né, da lista. Na mesma entrevista que ele critica o Pedro, ele fala, o meu Pedro, o nosso Pedro. É isso, ele deixa os pontos completamente abertos. Um jogador que vai fazer 30 então, assim, gols você vê um carinho de um cara que jogou junto e que tem amor pelo ser humano também. Agora, a gente não viu em nenhum momento o Boto se defender também, o Zé Luiz E os também. jogadores, né, Silas, acho que percebem se o cara tá se dedicando ou não no treino, sabem se o técnico tem razão ou não do que tá falando ali, né? Totalmente. Essa conversa que o Mateuzinho do Corinthians falou que eles tiveram lá, o Flamengo certamente teve também, entre eles. O Pedro tá com a gente ainda, porque essa seria mais uma contratação, então, de um jogador importante da Espanha, né? Atlético de Madrid, né? Atlético de Madrid. Os parceiros do Felipe Luiz agora. Tá formando o bonde do Felipe É a fonte do Felipe ali. O diretor de futebol Felipe Luiz, né? Com essa boa influência que ele tem, esse bom trato que ele tem lá no clube espanhol, esse telefone vermelho que ele tem, essa linha direta com o Atlético de Madrid, então ele tem muita força, muito impacto nessas negociações, e o Flamengo foi muito pressionado, justamente pressionado, porque entrou muito dinheiro em caixa, tem outros clubes fazendo grandes contratações também, a torcida estava inquieta aí, então com muita pressão sobre o diretor de futebol, José Boto, que ainda existe, eu acho que não é simplesmente uma janela com bons nomes, pode arrefecer em relação à torcida, mas você tem o dia a dia, você tem ambiente, você tem gestão de pessoas, você tem o trabalho em si que tem que ser provado dia a dia. Então acho que o ano é longo, o ano é comprido, vão ter vários jogos ainda, várias fases, e o trabalho não é fácil mesmo para você lidar no dia a dia. Você pode tentar limpar a imagem internacionalmente até agora, mas tem que trabalhar por aqui no dia a dia, não tem muito jeito, é assim que o futebol acontece. O Flamengo de fato está trazendo esses bons reforços aí, mas ainda tem que lidar, vai entrar já na Copa do Brasil, no mata-mata, quanto tempo eles vão precisar para entrar em campo, porque a gente falava já há algum tempo, claramente está esticando ao máximo os jogadores que tem aí. O Plata, nos jogos pós-mundial, era muito evidente que no segundo tempo ele estava esgotado e mesmo assim ficava quase até o fim das partidas. Resultado, nos 2 últimos jogos ele acabou sendo desfalque. Então o Felipe está tendo que lidar da maneira que é possível, assim, com toda essa situação. É um elenco forte, mas a partir do momento que você perde Gerson, perde Pulgar e também vai perder, tá na iminência de perder o Wesley, ele teve que sair desabaratinadamente atrás de um lateral direito, porque já sabia há muito tempo que perderia esse jogador. Então tem várias questões nesse sentido de planejamento também que o Flamengo falhou e está tentando consertar agora da fórmula de sempre, né? Também já aconteceu na outra gestão em alguns momentos, com aquela questão de botar muito dinheiro em cima da hora para trazer bons jogadores nesse sentido. Então o Flamengo está nessa batida, quer recuperar o elenco aí para dar mais fôlego mesmo, para encorpar ainda mais. É possível que o Saul, por exemplo, seja apresentado amanhã já, e não sabemos quanto tempo ele vai demorar para de fato poder atuar, mas é um Flamengo que vai encorpando. E se me permite um último pitaquinho antes de devolver sobre a questão ontem, eu acho que Pedro e Arrascaeta jogaram juntos porque o Felipe conseguiu ali jogar o Bruno Henrique junto para fazer um trabalho muito sujo do lado esquerdo, botando bastante ali, às vezes do lado esquerdo, mas entrava muito na área e o Arrascaeta conseguia circular ali por aquele setor que ele gosta também, que é pela esquerda, etc., e ter um suporte atrás do Varela. Então o time funcionou
funcionou porque foi uma partida muito pegada contra o Red Bull Bragantino, e aí vocês destacam, 50 minutos do segundo tempo, o Arrascaeta estava tirando bola lá atrás de cabeça, então é uma prova da determinação que eu lembro que eu via muito do Arrascaeta nisso na época. Se você assinou o ChatGPT pelo Google, você está pagando por ela à toa. Isso porque está viralizando um vídeo onde um carinha aqui, que é cofundador da Adapta.org, a maior startup de IA generativa do Brasil, está pagando uma licença do GPT pago para você usar de graça. Sim, é exatamente isso. Não é só GPT, mas também tem Cloud, Gemini, Grok, Perplexo. Época do Jorge Jesus. E o pessoal do SBT Esportes também falaram aí, né, da partida do Wesley, falaram do novo jogador que veio para substituir o Emerson Royal e também desse novo jogador que pode estar chegando aí no Flamengo a qualquer momento, jogador vindo do Atlético de Madrid, além do Saúl. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram. Vamos lá, tá aí a foto que você mandou. Gente, essa foto pra mim é um absurdo. Foto linda, né? O Na hora gol da ali defesa, no cara. fundo, o Rossi todo esticadinho para buscar a bola com as pontas dos dedos. E o clique do Adriano, é isso, né? Adriano Fontes, isso. O Adriano Fontes, que é o fotógrafo oficial do Flamengo, na hora exata do toque da ponta dos dedos do Rossi na bola, bonita foto. E a expectativa, né, de quem faz o futebol acontecer, né, dos jogadores, para saber, será que ele chega nessa bola? Porque é tudo muito rápido, né, Vene Casagrande? É um fotão mesmo. Só quem foi mais rápido que o Rossi, foi o Adriano, de clicar na hora exata, no momento exato, e um fotão desse tá aí. Adriano, botar num quadro essa foto, né? Eu Coisa faria bonita. isso. Muito bem. Ô, Pedrosa, tá animadinho ele, hein? Eu tô dizendo. Não. Nosso amigo. Ah, o Vene, com certeza, mas deve estar mesmo. Tem vários motivos pra isso. Não, é onda do pré-treino, Pedro. Hoje eu tive que tomar muito. Tem vários motivos. Olha aí, essa história de Emerson Royal no Flamengo, Vene Casagrande. Pois é, só dando os devidos créditos, quem publicou primeiro foi o Fabrício Romano, jornalista italiano, e de fato o Flamengo acertou a contratação desse jogador, mais um jogador que estava a caminho do futebol turco, porque o Saúl também estava a caminho do futebol turco, em cima da hora o Flamengo entrou na jogada e fez com que o Emerson Royal não fosse para o Besiktas e viesse para o Flamengo. Foi tudo muito rápido. O Flamengo entrou num acordo com o jogador e depois entrou num acordo com o Milan. Esse acordo foi feito tudo hoje, ainda de maneira verbal, nada assinado, mas o jogador vai viajar em breve para poder se apresentar ao Flamengo, iniciar sua trajetória. Ele é o substituto do Wesley. E aí até uma curiosidade, né? Porque o Milan, teoricamente, liberando o Emerson Royal ao Flamengo, ele, de uma maneira indireta, reforça o rival dele, a Roma. Porque aí o Flamengo libera o Wesley para a Roma. O Flamengo só estava topando liberar depois que achasse um substituto. E agora achou o Emerson Royal. Mas, Fernandinho, aí já dando a minha opinião, eu acho que assim, é um jogador totalmente diferente do Wesley. Características totalmente diferentes. O Emerson Royal é um lateral mais defensivo. Tanto é que um dos problemas dele é quando vai ao ataque, quando perde a bola. Vários analistas falam isso, que ele é muito mais defensivo. O Wesley é mais ofensivo. E por que eu estou falando isso? Não é nenhuma crítica. É muito mais estilo de jogo, porque o estilo de jogo dele parece muito com o Varela. Ou seja, o Felipe Luiz ele não vai ter opções na lateral de mudar. Ah, eu quero um lateral mais ofensivo, aí bota o Wesley. Ah, eu quero um lateral mais defensivo, bota o Varela. No caso do Emerson Royal, um estilo de jogo muito mais parecido com o Varela. Mas assim, eu considero uma boa contratação. Não é de parar aeroporto, na minha opinião. Mas eu acho que é uma contratação interessante, vale a aposta, até pelos valores. O Flamengo vai desembolsar um pouco mais de 50 milhões de reais por um jogador de 26 anos. Não acho nenhum absurdo esse valor que está sendo pago pelo Flamengo, sobretudo no mercado que a gente está vendo aí que está muito inflacionado. Ô, Lucas Pedrosa, conta para os amigos de casa quem é esse jogador. Conta para o torcedor rubro-negro se ele deve ou não se animar com a chegada do Emerson Royal ao Flamengo. Eu acho que deve se animar sim. O Emerson ele surge na Ponte Preta, passa pelo Atlético Mineiro, tem um grande momento ali no Tottenham, depois acabou sofrendo alguns protestos, passou pelo Milan também, chegou ao Barcelona, seleção brasileira. Então, assim, o currículo do Emerson Royal é um currículo de primeira prateleira da Europa. Agora, se ele vai conseguir colocar isso aqui em campo dentro do Flamengo, a gente só vai conseguir entender quando ele realmente estrear. Eu, sinceramente, acho que é uma excelente contratação. Acho que é um jogador... Porque, assim, gente, é muito importante a gente diferenciar quando um cara vem pra cá e ele vem pra cá pra ser solução de problema. Quando você chega ao Flamengo, você não tem que solucionar o problema de uma equipe.
Talvez você precise solucionar o problema da posição, porque o coletivo do Flamengo é muito forte. Isso é muito positivo para qualquer jogador que vai chegar. O time do Flamengo é organizado, tem vários grandes jogadores, jogadores experientes, que vão dar toda a tranquilidade do mundo para o Emerson Royal, para ele poder chegar e se readaptar ao futebol brasileiro. É brasileiro, conhece esses jogadores que estão lá dentro do Flamengo, porque obviamente já deve ter esbarrado com eles em seleção brasileira, em enfrentamentos dentro da Europa. Então assim, não tem muito o que falar, Fernando. O Flamengo foi bem nessa contratação. É um jogador que talvez não esteja vivendo o seu melhor momento na Europa, mas aqui para o futebol brasileiro ele continua sendo um jogador de altíssimo nível. E o Carrascal, Vene Casagrande? Vamos lá, para o torcedor entender. Eu descobri qual é o problema do Carrascal. E assim, envolve um outro jogador de um clube brasileiro, que é o Rubens, do Atlético Mineiro. Porque o Dínamo, que está negociando com o Atlético Mineiro, não tem dinheiro para pagar o Atlético Mineiro a compra do Rubens. E aí, os três estão conversando, sim, os três estão sentando na mesma mesa, no caso, no telefone, videoconferência, para chegar a um acordo de como vai ser a forma de pagamento do Flamengo para o Dínamo e do Dínamo para o Atlético Mineiro. Então, eles estão conversando entre eles. E assim, a informação que eu tenho é que hoje, quinta-feira, foi tudo acertado. E agora o Dínamo vai comprar o Rubens e aí o Dínamo libera a venda do Carrascal ao Flamengo. Era isso que estava emperrando. Então, agora chegou a um denominador comum e o Carrascal, enfim, vai ser jogador do Flamengo em breve. É o famoso, pô, Pedrosa, tá me devendo dinheiro, mas eu quero comprar um negócio pro Venê, mas eu tô sem dinheiro. Aí tu paga pro Venê? É isso aí. Tá tipo Venê, isso. é isso. No Flamengo senta José Boto, no Atlético Mineiro senta o Paulo Brax, que é o diretor deles, e lá no Dínamo, não sei quem é que tá sentando, mas é alguém que representa o Dínamo, obviamente. E no meio disso tá o jogador, que segue a rotina normal lá no Dínamo, treinando, mas tá fora do jogo. A princípio ele tá fora do próximo jogo do Dínamo, justamente por conta dessa negociação. Já vamos falar do Fluminense, Cris. Melhor não. Vitor, ontem teve rock lá no Maracanã. Tava torcendo pra caramba? Eu torci pro Flu, mas não teve jeito, né? Daqui a pouco, Cris. Pelo menos um empatezinho eu torci lá. Olha aí as primeiras imagens do Saúl no Ninho do Urubu. O espanhol vai usar a camisa 8. Olha aí, abraçando o Boto. Ô, Fernandinha, tem mais um atacante chegando ao Flamengo também. Quem é? Samuel Lino, do Atlético de Madrid. O Flamengo vai comprar esse jogador por cerca de 25 milhões de euros. Vai pagar o Atlético de Madrid e vai ter esse jogador. Um jogador brasileiro que, inclusive, já passou na categoria de base do Flamengo. Estava no Atlético de Madrid, foi muito elogiado lá no Atlético de Madrid. O Flamengo está aí encaminhando a contratação desse atleta. O nosso carequinha de HD é tão inteligente, né? Deixa eu contar um segredo para vocês. Quando vem um nome para contratar alguém, enquanto o Vene fala, eu faço assim para ele. Você conhece esse jogador? Aí ele fala. Aí hoje, Vene do nada veio com esse nome, porque também quem surge com os negócios, né? Que eu não sei como é que pode, que não tá nem com o drone na mão e já vem um nome aí. Aí falou o nome ali, eu só fiz assim pra ele. Aí ele fez o quê? Conheço. Claro. Vai, fala aí pro povo. Mas Quem é? Como é o nome dele, Vene Casagrande? Samuel Lino. Obrigado, Fernanda, pelos elogios, mas esse não é muito difícil de conhecer. Vai, mas você conhece todos, Pedrosa. É um excelente jogador. Mas ele foi campeão da Copa São Paulo Júnior pelo Flamengo. Sim. É isso. Ele era uma peça-chave do Atlético de Madrid nas temporadas passadas, né? Se ele perdeu um pouco de espaço, digamos assim, mas é um jogador que ele atua muito mais como ala até do que como atacante. Ele pode fazer a função do ponta esquerda, que é uma função que, teoricamente, o Flamengo não está tão satisfeito com os jogadores que tem lá. Às vezes reveza o Everton Cebolinha, o Michael também é um jogador que não deu tão certo. Mas, cara, esse aí, ele vive um momento até melhor do que o Emerson Royal, por exemplo, da lateral direita. Então ele pode fazer lateral esquerda, ala, meia esquerda e ponta esquerda. O Flamengo ganha um excelente reforço para esse lado de campo, um jogador também de alto nível, primeira prateleira da Europa e que, obviamente, tem tudo para poder voar aqui no Brasil. Potente ali com o Vinha voltando aquele lado ali, né? Ele era cotado diversas vezes para ser convocado para a seleção brasileira nos últimos anos aí. Ele foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid em um campeonato espanhol, eu vi aqui agora. Ele é um excelente jogador. Bom, eu vou começar a distribuir senha aí pra galera. De desculpa pro José Boto.
grande a fila? Aqui, tirou o escorpião do bolso, cara? Ah, amigo, é isso, Quantos né? que foi agora? Em uma semana, o quê? Em um dia, na verdade, desde ontem. Ah, né? mas assim, 1, Fernandinho, 2, 3, 4. a gente brinca, mas eu acho que a torcida do Flamengo estava certa em cobrar reforços. Tem que cobrar. Não só pela necessidade, mas também pela situação financeira do Flamengo. O Flamengo recebeu 160 milhões de reais à vista na venda do Gerson, vamos dizer assim. Ainda tem dinheiro chegando também da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo tinha chance, tinha possibilidade de ir ao mercado e investir alto. Se vai dar certo ou não é uma outra história, mas quando você investe alto num jogador como Samuel Lino, num jogador como Emerson Royal e até mesmo um Carrascal, que é um jogador de seleção colombiana, a chance de dar certo é muito maior. Foi o que eu falei, por exemplo, do Danilo, do Botafogo. Investiu muito alto, mas a chance de dar certo é enorme. E o Pedrosa foi muito bem quando ele disse o seguinte: esses jogadores, eles chegam numa equipe pronta já. É muito mais fácil, não ter responsabilidade de resolver, de ser a solução do problema. Pelo contrário, eles vão entrar num contexto que, na visão do Felipe Luiz, eles se encaixam. Porque, obviamente,